Oi, gente, tudo bem? Oi, gente. Oi, Letícia. Oi, Carol, Rafael, outro Rafael. Oi, obrigada por chegarem cedo, muito dedicados vocês. Eu tô aqui mais cedo também, entrei 5 minutinhos mais cedo para garantir que tá tudo certo com a transmissão. Então, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Então, se alguém que tá assistindo puder me falar, por favor, se tá tudo certo, se vocês conseguem me ver certinho. Oi, Samuel, tudo bem? Se vocês conseguem me ver certinho, porque agora é todo mundo de quarentena, basicamente, né? Então, o YouTube, Facebook, Instagram, com lives tá dando uma travadinha às vezes. Então eu quis entrar mais cedo para garantir que não esteja travando, que tá tudo certo, porque muita gente na plataforma ao mesmo tempo e daí começa a dar esses problemas técnicos. A Netflix até reduziu a qualidade tipo das séries e dos filmes de tanta gente que tá assistindo ao mesmo tempo. Rafael falou que tá tudo certo, Samuel falou que tá tudo certo, Letícia falou que tá tudo ok. Perfeito, então, gente. A aula de hoje ela vai ser voltada para o processo de preparação para entrevistas. Ludmila, muito obrigada. É, e que basicamente é um processo que todo mundo tem que passar em algum ponto da vida, e a gente vai estar focando em oportunidades internacionais. Então, as entrevistas para certas oportunidades, que é algo muito comum para bolsas de estudos especificamente. E eu quero com essa aula, o objetivo principal é passar para vocês um processo de preparo que você consiga individualizar, ou seja, trazer para a sua própria oportunidade, ao mesmo tempo que potencializar, ou seja, fazer da melhor forma possível. O preparo, ele é algo que a gente tem que pensar como um preparo de conteúdo, assim como um preparo psicológico e mental, porque a gente quer garantir que psicologicamente a gente não fique tão nervoso que esqueça as respostas para algumas perguntas. E isso acontece, já aconteceu comigo. Para quem não sabe, desde muito nova eu estou nesse meio de oportunidades internacionais. Então eu tive um tempo de estar progredindo e adaptando essa questão de preparação para a entrevista. E até eu hoje, com certeza, preciso de ajuda para me preparar para as minhas entrevistas. Entro em contato com diversos amigos para ver se eles podem estar me ajudando no preparo. Então, sempre que vocês precisarem de ajuda com essa aula, tiver alguma dúvida, encaminhe lá no número de atendimento do suporte para a gente poder estar ajudando vocês. Mas aqui na aula de hoje, eu peço que qualquer dúvida que vocês tiverem sobre preparo de entrevistas, o processo de entrevistas, coloque aqui nos comentários, desde agora, qualquer dúvida que você tiver já pode colocar, que eu vou voltar e vou responder todas. Então aí a gente já consegue dar uma direcionada bem legal. E se vocês quiserem falar como tá vocês no processo de quarentena também, pode falar. Eu estou aqui realizando vários cursos depois desse processo de adaptação. Bom, falta um minutinho para dar o nosso horário oficial de início. Então, eu vou estar começando a preparar aqui minha tela, porque eu vou estar expandindo, vou estar compartilhando minha tela com vocês, para vocês verem o slide que eu preparei. É um slide de acompanhamento, mas se vocês quiserem, vocês também podem estar utilizando como base de estudo. Então, vamos lá, espero que vocês gostem. E eu também vou pedir, se vocês puderem me confirmar se vocês vão estar vendo a minha tela. Vamos ver. Espero que isso não atrapalhe em questão de travar. Vocês conseguem ver a minha tela? Esse aqui é o slide que eu preparei. A primeira pessoa que falar, Gabi, consigo ver, vai ganhar um brinde. Brincadeira, mas vai me ajudar bastante. Oi, Bárbara, tudo bem? Ah, Samuel, perfeito, muito obrigada. Então vamos lá. Como eu disse, a aula de hoje vai ser sobre entrevistas. E dando uma contextualizada de por que sou eu dando essa aula, meu nome é Gabi, para quem não me conhece, eu sou mentora da Universidade de Intercâmbio faz 1 ano e meio, mas eu tenho experiência com a área de intercâmbios, oportunidades internacionais e bolsas de estudos há mais de 6 anos. Eu comecei durante o ensino médio e realizei algumas oportunidades ao longo da minha jornada. Por conta disso, eu precisei realizar muitas entrevistas. Algumas deram certo, outras não, e com as que não deram certo, eu aprendi muita coisa. E foi nisso que eu baseei colocar aqui um slide para vocês, colocando tudo basicamente que eu aprendi dentro desse processo. Então vamos lá. Como funciona esse processo de entrevistas para oportunidades internacionais? A gente vai começar do começo, que é para que serve de arte dessa entrevista? Por que eu tenho que fazer? Então, você tem que se imaginar sempre na posição de uma pessoa que vai estar escolhendo, vamos supor, 15 pessoas de um número de 400 pessoas, que esse é um número básico de uma bolsa de estudos para mestrado, por exemplo.
você tem que imaginar como você vai selecionar essas pessoas. E o padrão geralmente relaciona o perfil do aluno com o perfil da oportunidade, experiências passadas do aluno com as experiências que são buscadas por um perfil dessa instituição, assim como objetivos do aluno e se a instituição, a oportunidade, consegue fazer com que o aluno, de alguma forma, atinja esses objetivos. Então, tem alguns padrões que cada instituição vai estar utilizando. E você tem que se imaginar como a pessoa que vai estar selecionando. Então, a primeira fase, você vai receber provas e vai receber documentos, que vão estar trilhando o perfil desse aluno do ponto de vista acadêmico, profissional, assim como pessoal. Mas como você sabe se o perfil dessa pessoa está adequado ao perfil do documento que mandou? Qualquer um pode escrever um documento super legal e chega na personalidade da pessoa e não é aquilo que está no documento. Isso é super possível, apesar de ser difícil de fazer. A entrevista é uma forma de confirmar a personalidade da pessoa, justamente porque através de documentos, com certeza algumas pessoas conseguem passar uma imagem diferente, assim como garantir uma fluidez de pensamento em relação ao tópico específico da oportunidade. Então, vamos supor que você está aplicando para um processo de graduação. Dentro desse processo de graduação, você tem seu curso. Se você consegue ter uma fluidez falando por que você tem interesse nesse curso, porque dentro de um documento, a gente pode passar 4 semanas escrevendo uma carta de motivação e sair perfeita. Mas como você é, quando a gente te pergunta uma coisa, você tem que responder na lata. Você nem tem tempo de pensar direito. Então, para ver essa fluidez da personalidade da pessoa, ver se realmente o que ela colocou na carta é o que ela pensa, através desse bate e volta, que é uma conversa através da entrevista. E também é utilizado como processo de screening, claramente, então um processo de cortar pessoas e adicionar pessoas à lista de selecionados. Então, avaliar o perfil desse aluno, avaliar os mannerisms, que são os meios que esse aluno fala. Então, tudo dentro de um processo de entrevista é com certeza avaliado. Então, para garantir que as pessoas que são selecionadas realmente, com o máximo de certeza, estão dentro do perfil que essa oportunidade busca. Então, é para isso que as entrevistas existem. Eu sei que eu falando isso, que tudo vai ser avaliado e etc., vocês podem ficar nervosos, porque é algo importante, e quando é algo importante a gente tende a ficar nervoso, mas eu vou falar um pouco do ponto de vista psicológico também depois, para a gente garantir que tudo corra da melhor forma possível em questão de estudo, preparo e psicológico, para garantir que tudo está certo. Então vamos lá. Detalhes técnicos de um processo de entrevista. Por onde essas entrevistas ocorrem? Existem determinados tipos de entrevistas. Existem as entrevistas físicas e as entrevistas online. As entrevistas físicas acontecem em determinados tipos de oportunidades internacionais. Por exemplo, colegas meus que aplicaram para graduação em Harvard e graduação em Stanford fizeram entrevistas em São Paulo. Um deles, inclusive, fez entrevista na Livraria Cultura em São Paulo para Harvard. Então, assim, tem entrevistas realizadas fisicamente. Tem também entrevistas para bolsas de mestrado, como a Tivnin, que são realizadas fisicamente. E tem entrevistas, como para outros programas, como a Bolsa ELAP, para graduação sanduíche no Canadá, que pode ser realizado online, com os professores dentro do processo de pesquisa. Assim como o Summer Job, realizado com os professores online para um processo de pesquisa. Então, existem determinados tipos que variam de acordo com a oportunidade que você está aplicando. Quando você fica sabendo como essa entrevista vai ser conduzida em questão de geografia, localização? Geralmente, no próprio site da oportunidade, quando você vai aplicar, eles vão estar te falando se a entrevista é online ou se a entrevista é física. E se é física, onde que ela vai ser conduzida. Geralmente, quando a gente está falando de oportunidades governamentais, ou seja, uma bolsa de X país, a entrevista costuma ser dentro de embaixadas ou consulados. Então, só dando esse briefing para vocês. Em questão de quando a entrevista é online, em qual plataforma elas ocorrem? Muitas vezes, quando a entrevista é online, é utilizada de plataformas como o Skype. A grande maioria das vezes comigo foi assim. Mas também pode ser utilizado o Zoom, o Google Hangouts e mesmo alguns professores já realizaram entrevista comigo pelo WhatsApp, após eles baixarem o WhatsApp, porque lá fora não é tão usado, ou ligação normal. Então, já teve um caso que um professor me ligou em ligação internacional para fazer uma entrevista. Então, isso pode acontecer também. Gabi, é com câmera ou sem câmera? Isso é uma pergunta que eu recebo muitas vezes. No meu padrão de entrevistas, todas as entrevistas que eu tive foram com câmera. A única entrevista que acabou sendo sem câmera foi porque a câmera do professor não estava funcionando, então ele tirou. Então eu tirei a minha justamente para não ficar eu com câmera sem ver ele. Mas no meu caso, sempre foi com câmera. Então vamos
discernir um pouco aí questão de oportunidades internacionais, né? Existem oportunidades internacionais que a gente relaciona com bolsa de oportunidades internacionais que seria estudar no exterior. Esses tipos de vão ser realizados. Eu já fui entrevistada através de uma plataforma que era o Zoom, e dentro desse processo foi com câmera e mais formal, ou seja, é algo bem mais estruturado. Para pesquisa, foi algo mais informal, ou seja, o professor falou: onde você quer realizar, em que plataforma é melhor para você, e etc. Então, talvez você tenha a maleabilidade de sugerir uma plataforma e sugerir um meio para ser feito. Mas isso acontece geralmente quando é algo mais informal em questão de um professor para uma pesquisa e esse tipo de coisa. Quando é uma bolsa estruturada, eles tendem a ser mais estruturados e burocráticos, porque é uma organização completa, né? Então, a questão de quem vai te entrevistar, a gente já entra dentro desse processo. Se você está se aplicando para uma pesquisa, então, se é um summer, se é uma pesquisa com bolsa de estudos, na maioria das vezes, quem vai te entrevistar é o professor coordenador dessa pesquisa ou o assistente do professor coordenador da pesquisa. Quando a gente fala de bolsa de estudos, então tem uma bolsa de estudos, que é uma bolsa governamental. Quem vai estar te entrevistando? Na grande maioria das vezes, é o coordenador regional dessa oportunidade. Então, por exemplo, uma oportunidade que eu tive do Japão foi o coordenador regional de educação e cultura da embaixada. Então, depende, mas geralmente é o coordenador. Quando tem muita gente para entrevistar, aí são pessoas que são atreladas ao coordenador. Então, o secretário, esse tipo de coisa. Então, são pessoas que de alguma forma vão estar relacionadas a essa oportunidade, se não diretamente relacionadas a essa oportunidade. Porque se é alguém que vai estar te entrevistando e quer saber quanto você sabe sobre X tópico, que é a sua aplicação, essa pessoa tem que saber muito bem sobre a sua aplicação para te fazer perguntas coerentes. Então, sempre vai ser alguém que entende do assunto, não vai ser uma pessoa aleatória que só foi colocada lá para te entrevistar rapidinho. Vamos ver. Tá travando um pouquinho para algumas pessoas. Vamos ver. Gente, me fala se agora tá melhor ou se ainda está travando. Se ainda estiver travando, eu vou interromper o compartilhamento da tela e vou falar, e eu peço para eu encaminhar os slides para vocês depois. Pode ser por conta do compartilhamento da tela. Vou aguardar. Agora tá normal. Vamos ver. Da próxima vez que travar, se alguém puder me avisar por gentileza, aí eu interrompo o compartilhamento sem problemas. E daí a gente continua assim. Muito obrigada, Letícia, Gabriele, Ana, Samuel, Cláudia, muito obrigada. Vamos continuar então. Em questão de duração de entrevistas. O período da entrevista costuma ser algo que depende muito da oportunidade que você está aplicando. Se é algo que exige mais perguntas, como por exemplo a tese dentro da sua aplicação para um PhD, vai durar um pouco mais. Se é algo que exige menos perguntas, vai durar menos. Outra questão, se é físico, tende a durar mais. Porque físico tem todas as cordialidades da questão de estar lá fisicamente, de ter se locomovido para estar nesse lugar. Então, costuma durar mais, sim, fisicamente. Quando é online, costuma durar um pouco menos, justamente porque é algo mais instantâneo, né? Quando se é online. Então, dentro desse processo, varia muito. Trazendo da minha experiência, nunca tive entrevistas que duraram mais que 40 minutos. Geralmente, as minhas duram mais ou menos 25, porque também tem que se pensar que o seu entrevistador, ele vai ter várias pessoas para entrevistar, não vai ser só você. E por conta disso, ele precisa ter uma média de tempo considerável para entender o seu perfil, mas ao mesmo tempo que não ocupe a grande parte do horário de trabalho dele para só a sua entrevista. Então, uma questão que eu queria trazer para vocês é o respeito ao tempo do entrevistador. Então, se parece que ele está tentando finalizar a entrevista, ajuda ele a finalizar a entrevista, em consideração a ele, porque provavelmente logo depois de você, coladinho, ele tem outra pessoa para entrevistar. Em questão de como e quando elas são marcadas, né? Vamos supor que é um processo de etapas. Geralmente a entrevista é a segunda etapa, então você manda seus documentos, eles avaliam, você é aprovado no primeiro processo, e daí eles querem te conhecer um pouco melhor, e daí é a entrevista.
que é a segunda etapa, e a terceira etapa costuma ser a liberalização dos resultados. Para a segunda etapa, eles vão te encaminhar um e-mail, provavelmente te parabenizando por ser aprovado na primeira fase e querendo agendar uma entrevista para a segunda fase. Para agendar essa entrevista, existem mais ou menos 3 formas que eles podem estar fazendo. A primeira delas é te encaminhar, olha, a gente está disponível segunda, quarta e sexta, das 2 às 4, em qual horário você pode. A segunda opção, eles podem encaminhar um link de uma planilha onde você preenche o horário que é melhor para você e daí eles colocam lá nesse horário a preferência para você. O terceiro meio é que eles simplesmente vão te passar um horário e falar esteja disponível nesse horário. Então pode acontecer isso também. Quando a gente fala de horário, algo que eu queria estar passando para vocês, desculpa, gente, eu sei que é muito detalhe técnico, mas que é importante, e entender a parte técnica te ajuda a ficar menos nervoso quando chega a hora. É a questão do fuso horário. Não confundam fuso horário, por favor, porque já teve muitos alunos meus que calcularam o fuso horário errado. Então, por exemplo, você aplicou para uma oportunidade que é, vamos supor, em Massachusetts. E daí Massachusetts é -4 do Brasil. E daí você esqueceu disso, e daí era 11 da manhã lá, e você achou que era 11 da manhã aqui. Então não se esqueçam do fuso horário. Como vocês fazem, trazendo para como eu faço também. Eu vou lá, coloco a localização que eu apliquei. Então, vamos supor que eu apliquei para uma universidade em Vancouver para graduação. Eu vou colocar Vancouver Time no Google, super simples, vai aparecer o horário. E daí eu calculo o horário em relação aqui. Gabi, eu não posso simplesmente digitar no Google diferença de horário entre Vancouver e São Paulo. Claro que você pode, mas já deu erro comigo. O cálculo dele estava aparecendo 1 hora a menos do que o meu cálculo. E daí eu confiei no meu cálculo e deu certo. Então, geralmente eu faço assim. Garanta que o fuso horário esteja certo, por favor. Sobre como fazer a pesquisa adequada é outro ponto técnico, mas que eu quero passar para vocês em outro slide. Então, a gente vai deixar essa para lembrar um pouquinho em outro slide. Vamos lá. Acredito que está melhor o Wi-Fi. Então, obrigada, gente. Se travar alguma coisa, aí vocês me avisam. Então, a preparação. Gabi, como eu me preparo, pelo amor de Jesus Cristo, que eu faço? A preparação para uma entrevista é algo que a gente tem que levar em consideração o seu estudo e o seu psicológico. Então, eu vou passar aqui processos que você pode estar realizando para se preparar. A primeira questão, que daí aqui, como fazer a pesquisa adequada, seria fazer uma pesquisa adequada sobre a oportunidade em si. Se você já está na segunda fase, que é a entrevista, provavelmente você conhece muito bem a oportunidade, porque esse é o passo 1 para escrever a sua carta de motivação, fazer o seu currículo ou o seu essay. Então, você fez isso muito bem e passou da primeira fase. Então, provavelmente você já conhece muito bem essa oportunidade, mas conhecimento não quer demais. Então, geralmente, como eu faço? Vamos supor que eu apliquei para uma bolsa, para a Bolsa MyTex, que é uma bolsa que eu passei e fui ano passado. O que geralmente eu faria? Eu pesquisaria quem que a MyTex busca, por que eles buscam essas pessoas, as pessoas que conseguiram, onde elas estão agora, em questão de futuro, de objetivos, e como tem um professor atrelado devido à pesquisa, eu pesquisava quem é esse professor, os interesses desse professor, e também fazia uma relação aí da carreira desse professor. Então, eu olhava onde ele fez a graduação, qual foi o mestrado, qual foi o PhD, qual outra área de pesquisa que ele tem, que não é necessariamente a que ele vai estar me entrevistando para. Então, é isso que eu fazia dentro desse processo. Então, é assim que eu fazia uma pesquisa adequada. Um total brainstorming na escrita, sempre escrevendo de uma forma bem desenvolvida. Então, depois que você fez esse brainstorming, pensando muito bem sobre a oportunidade, pesquisando todas as formas possíveis, realmente se dedicando à pesquisa, não simplesmente passando 1 hora no computador, mas passando o tempo que você acha necessário para você conseguir toda a informação que você precisa, aí você começa uma reflexão. E a reflexão é bem importante, porque tem algumas perguntas típicas que eles vão te fazer, que eu vou te passar no próximo slide, mas também tem perguntas individualizadas de cada pessoa e de cada oportunidade. E justamente por conta disso, quando vai na lata e você não treinou a sua resposta, é muito bom você se autoconhecer e conhecer muito bem a oportunidade para poder criar uma resposta honesta e original lá na hora, né? Então, esse processo de reflexão é bem importante. Após essa pesquisa, o que você vai fazer? Você vai pensar por que você quer essa oportunidade, que é uma pergunta que é a pergunta crucial. Por que eu quero essa oportunidade?
Para esse processo, deixa eu ver. Gente, tá travando, tá ok? Eu não sei se está boa o Wi-Fi. Eu fico de olho no celular para garantir que a qualidade está boa. Então, deixa eu verificar se está ok. Se não tiver ok, eu posso interromper o compartilhamento de tela. Vamos verificar. Gente, tá tudo bem a questão técnica? Assim, o ponto tá ok? Tudo bem, tá ok. Muito obrigada. Então, nesse ponto de vista de reflexão, a pergunta seria por que você quer essa oportunidade? E isso já gera um autoconhecimento muito forte. Por quê? Algumas pessoas simplesmente querem essa oportunidade porque no país que eles querem viver ou na universidade que eles ouviram muito falar, e é uma universidade famosa. E essas pessoas geralmente não têm um nível de autoconhecimento de si e da oportunidade suficiente para passar da segunda fase, que é a entrevista. Então, garanta que você sempre escolha as oportunidades que você quer por um motivo além do seu sonho é visitar o Reino Unido ou seu sonho é morar nos Estados Unidos. Escolha realmente uma oportunidade que te toca e que faça sentido estratégico para sua carreira. Não simplesmente porque, vamos supor, nossa, eu vi vários filmes americanos, morar lá parece legal, então eu quero morar lá, e o jeito mais fácil de morar lá é uma graduação nos Estados Unidos. Então, tem que realmente ter um motivo muito exato e muito palpável, de acordo com as suas experiências individuais. Então, trazendo um pouco para mim. Eu apliquei para várias instituições para o meu mestrado, né? Dentro dessas instituições do meu mestrado, eu também apliquei para a Universidade de British Columbia, University of British Columbia, que fica em Vancouver, no Canadá. Então, trazendo para mim, por que eu quero essa oportunidade? Bom, dentro da minha carreira, eu já visitei o Canadá 2 vezes, uma vez para um estudo, outra vez para uma pesquisa. E eu percebi um alinhamento muito forte entre os meus métodos de pesquisa e de estudo e os métodos implementados dentro da Universidade de British Columbia, já que eu interagi com alguns professores dessa instituição. Dentro desse processo, eu já realizei networking com pessoas que estão dentro dessa localização, que me explicaram muito mais sobre essa universidade do que está no site. E eu percebi realmente um pareamento de valores entre o que eu quero para o meu futuro e o que os alunos que saem dessa instituição conseguem atingir no futuro deles. Então, dentro desse processo, eu realmente visualizei que a Universidade de British Columbia ia ser uma das melhores para eu atingir meu objetivo de curto prazo, que seria garantir um mestrado de qualidade que tenha um pareamento entre o ponto de vista teórico e o ponto de vista de pesquisa, com oportunidades de estágio dentro da localização que a Universidade de British Columbia tem, e além disso, com oportunidade de proceder um PhD logo após o meu mestrado dentro do mesmo departamento que a Universidade de British Columbia tem. Então, dentro desse processo, eu realmente trouxe para mim. E quando eu trouxe para mim, eu demonstrei um atrelamento pessoal em questão de realmente buscar conhecimento sobre essa instituição e um conhecimento voltado ao departamento. Então, eu sei que o departamento oferece um PhD que eu consigo seguir a minha pesquisa logo depois do mestrado. Então, realmente trazer para você essa oportunidade. E vocês percebem como isso é diferente de todo mundo fala sobre Harvard, então falaram que é a melhor do mundo, então eu vou para lá. Então tem essa diferença. A gente, eu e o mentor Lucas, a gente fala bastante sobre Ivy Leagues e Harvard, etc. Porque a grande maioria das pessoas, quando a gente pergunta por que Harvard, não sabem me explicar por que Harvard. Falar que é a melhor do mundo não é mais explicação coerente, porque todo mundo usa isso e virou genérico. E a gente quer fugir do comum e do genérico. A gente quer originalidade nas suas respostas. Então é isso que, porque você quer essa oportunidade, faz sentido você refletir muito, muito bem antes mesmo de aplicar para a instituição e ainda mais quando você está na sua entrevista. Então, segunda pergunta que você vai perguntar para você mesmo, para uma reflexão de te preparar para a entrevista. Tudo refletindo sobre como você vai computar suas respostas na hora da entrevista. O que te faz apto para estar nessa oportunidade? Então, o que te torna capaz de receber essa full ride para ir estudar na Universidade de Glasgow? O que te faz apto? O que você acha que em você tem de bom e de válido para ser escolhido para essa oportunidade que é extremamente competitiva e tem pessoas de extrema qualidade competindo com você? E dentro desse processo, dentro da sua reflexão, é necessário aquela coisa linda que é chamada autoconfiança, que muitos de nós têm uma falta aí, inclusive eu.
Então é necessário autoconfiança e deixar de lado a síndrome do impostor. Para quem não sabe, a síndrome do impostor seria quando você se sente desqualificado, que você não merece determinada oportunidade, ou se você já conseguiu essa oportunidade, que foi sorte, que foi erro do sistema, que alguma coisa errada aconteceu para você estar lá. Isso eu senti várias vezes em todos os meus intercâmbios, para falar a verdade, mas que na hora de você trazer para uma entrevista, você não pode demonstrar. Porque se você não se acha apto, porque aquela pessoa que nem te conhece direito vai te achar. Então você realmente tem que pensar o que te torna apto para essa oportunidade. Trazendo para mim para fazer mais sentido. Vamos supor que eu apliquei para um curso de Direitos Humanos, porque a minha área é Relações Internacionais, em X universidade. Bom, eu apliquei para esse curso porque eu acredito que os meus anos de experiência dentro do voluntariado da ONU me tornaram capaz de realmente entender a base prática dos direitos humanos. E a minha graduação em Relações Internacionais me tornou apta para entender o ponto de vista teórico. E o combinado desses dois realmente me tornaram uma pessoa capaz de estar realizando uma pesquisa sobre como os direitos humanos são empregados dentro da América Latina. Porém, eu ainda sinto que falta uma contextualização internacional dentro da estrutura do meu estudo. E por conta disso, eu gostaria de estar cursando esse tópico dentro da Universidade de Glasgow, porque eu realmente acredito que o segmento de relações internacionais dentro da Europa é muito mais forte do que qualquer outra localização do mundo, justamente pelo desenvolvimento que esse tema teve dentro dessa localização, sendo um desenvolvimento muito mais voltado para a história dos direitos humanos do que, por exemplo, é tratado na América do Norte. Então, vocês veem que, tipo, dentro desse processo, tem uma contextualização da minha história, do que me torna apta, mas também do porquê eu quero essa instituição. Então, é isso que a gente está buscando. Se você quer fazer, por exemplo, uma graduação, vamos falar, por exemplo, quero fazer graduação na Penn State. Por que você quer fazer uma graduação na Penn State? Eu quero fazer uma graduação na Penn State porque eu acredito que o perfil deles busca muito liderança. Durante o meu processo de ensino médio, eu realmente tentei ser um líder na minha comunidade. Fundei projetos sociais, fiz trabalho voluntário, participei de Olimpíadas, ganhei medalhas, e por conta desse processo, eu realmente acredito que a liderança me tornou uma pessoa que tem esse perfil apto para essa instituição. Então, você tem que pensar no que te torna apto, não somente em características, tipo, pede líder, eu sou líder, é isso aí. Não, você tem que buscar exemplos específicos no seu passado que te tornam apto. Para aí, quando a pessoa perguntar, por que você acha que essa instituição é um match para o seu perfil? Porque de acordo com a minha pesquisa, a Penn State busca líderes do futuro, que realmente vão alterar a percepção mundial sobre determinados tópicos, sendo esses os tópicos de estudo de cada indivíduo. Eu, durante o meu período de ensino médio, tentei realizar justamente isso dentro da minha percepção de comunidade, através do meu trabalho voluntário, o qual eu realizei dentro da minha cidade e consegui uma parceria com a prefeitura. Esse projeto foi levado, por exemplo, para um projeto de campanha de deputado e foi tornado um projeto social dentro do estado de São Paulo. Então, forma sua história, monta seu contexto, tanto sendo algo menor na sua comunidade, quanto sendo algo grande. Conheço pessoas que realizaram algo que era julgado pequeno quando eles se comparavam a outras pessoas. Então, por exemplo, eu realizei um projeto no meu bairro, que era de coletar lixo que era deixado nas ruas após as festas de final de semana. Passou. E eu conheço uma pessoa que realizou um processo do Parlamento Juvenil, uma apresentação de lei que foi passada dentro do Congresso e que também passou. Então, assim, tudo é de acordo com o que você forma a sua história, tudo bem? Porque, assim, a sua história, ela pode mostrar uma conquista ou pode mostrar simplesmente uma atividade que você fez e que não é tão vista como conquista, dependendo do tipo de maneira que você narra. Então, quando a gente fala de o que te torna apto para essa oportunidade, a gente está falando justamente de o que te torna apto em questão de temas e exemplos e a maneira que você narra isso. Porque se eu te falar, eu fiz voluntário online para a ONU 4 anos, fiquei em casa e fazia. É diferente de
Eu fiz 4 anos de voluntário online pela ONU, onde eu consegui realizar um processo de coletar depoimentos de mulheres que realizaram processos de liderança feminina dentro de suas próprias comunidades. E a gente conseguiu ter um impacto muito forte dentro da comunidade internacional. Por conta disso, eu fui nomeada pelo Prêmio de Voluntário Online da ONU em 2017. É diferente, então conta a sua história da melhor forma que você puder para te tornar o mais apto possível para essa oportunidade, porque a narrativa também tem uma importância muito grande, ok? Então vamos lá. Quais são as qualidades que você pode trazer? E essas qualidades que você pode trazer é o que vai estar dentro desse seu exemplo que a gente falou. Então, quando a gente fala de a minha qualidade, a qualidade que eu posso trazer é a empatia. E daí tudo é de como você vai narrar a empatia dentro do seu exemplo. Eu senti muita empatia dentro da minha cidade quando eu percebia que existiam muitos moradores de rua que passavam os feriados de final de ano, por exemplo, Natal e Ano Novo, nas ruas sem as famílias, justamente por talvez não ter uma casa para onde voltar. Portanto, nas festas, ao invés de estar junto com a minha família, eu me voluntariei para realizar um engajamento de comunidade, para que eles se sentissem parte de algo maior. Então, assim, tem exemplos que você pode demonstrar qualquer qualidade. Então, para esse processo, é muito interessante você analisar quais qualidades essa oportunidade talvez busca e jeitos criativos de você mostrar essas qualidades em você. Para esse processo, a gente pode falar de soft skills. Então, existe uma divisão, né, de skills, eu esqueci, qualidades. Existe uma divisão de qualidades. Então, tem as hard skills e as soft skills. Então, as hard skills e soft skills são muito importantes, ambas, assim, nenhuma supera a outra, mas a gente percebe que no exterior está tendo um crescimento por abraçar soft skills, como a empatia, por exemplo. Então, assim, pense nas qualidades, não precisa ser a qualidade mais incrível do mundo, desde que você, julgada mais incrível do mundo, desde que você saiba expressar de uma forma legal com exemplos, ok? O que você vai ganhar com isso? Então, o que você vai ganhar com essa oportunidade? Claramente, você não está aplicando só porque você quer uma viagem de graça. Você está aplicando para ganhar alguma coisa. E daí é interessante você pensar nos seus objetivos curto, médio e longo prazo. Trazendo um pouco, por exemplo, se eu fosse estudar em uma instituição, o que eu falaria? Bom, meu objetivo curto prazo é ingressar na instituição dentro de um processo que eu consiga realmente não somente estudar, mas agregar do meu conhecimento passado à comunidade dessa universidade, através do engajamento no grupo de estudo sobre ciências sociais, assim como participar do time do grupo de debate sobre ciência política. O meu objetivo de médio prazo seria que quando eu estiver no meu segundo ano de graduação, eu gostaria de estar realizando um summer job com o professor X presente na sua instituição, justamente porque eu tenho um interesse muito forte na linha de pesquisa dele e percebo que, após 2 anos na instituição, eu conseguirei conhecimento suficiente para ajudá-lo no desenvolvimento da pesquisa. E o meu objetivo de longo prazo, e daí longo prazo você pode digitar tipo, longo prazo e muito longo prazo. Meu objetivo de longo prazo é me graduar e já realizar um processo de mestrado nessa instituição logo em seguida, se possível, como supervisor ou professor que realizei o Summer, e de muito longo prazo, retornar ao Brasil e prestar um concurso público para fazer parte do grupo de diplomatas no Itamaraty. Fechou o seu objetivo. Então, o que a gente quer? A gente quer. Deixa eu ver. Acho que travou um pouquinho, mas voltou. Obrigada, Samuel. Então, basicamente, a gente quer trilhar uma história sua que tenha relação com essa instituição. Então, o seu objetivo curto, médio, longo e muito longo prazo podem estar bem atrelados, como eu fiz, ou podem estar um pouco mais distanciados, mas de alguma forma que mostre que essa instituição tem como te ajudar. Então, você pode falar que no seu segundo ano você pretende realizar um processo de summer job em uma empresa que está dentro da cidade dessa instituição e que você acredita que, devido a você estar nessa instituição, você conseguiria o conhecimento necessário para realmente sentir que você vai agregar a essa empresa. Então, assim, sempre trazer de volta para a instituição. Não fale seus objetivos de forma geral, sem contextualizar com a oportunidade. Tipo, em longo termo eu quero ser rica. Então, assim, nunca fala algo que não tem como, de alguma forma, atrelar as suas experiências que estão ligadas a essa oportunidade, ou de alguma forma atrelar essa oportunidade. Então, eu acredito que seria essa questão de o que você pode ganhar.
Como seu futuro vai mudar com essa oportunidade também é algo que você tem que refletir. Por quê? Porque sua vida sem essa oportunidade é uma, sua vida com essa oportunidade eles querem que seja outra. Então, como vai mudar? Pensa justamente assim, pessoal da graduação. Qual a diferença de você fazer uma graduação no Brasil e de você fazer uma graduação no exterior, especificamente nessa instituição? Qual a diferença de você fazer uma graduação em qualquer outra instituição e essa instituição? Em que a sua vida vai mudar? E isso, novamente, exige muito conhecimento de o que você quer, quais são seus objetivos e o que essa instituição tem. Então, voltando o porquê você quer essa oportunidade. E o porquê você quer essa oportunidade está ligado ao que essa instituição tem a oferecer e está ligado a como essa oportunidade vai mudar seu futuro. Então, eu tentei colocar questões de reflexão que realmente estão fortemente atreladas a esse processo. Então, para vocês pensarem. Então, como vai mudar seu futuro? Vamos supor, eu gosto de trazer para mim, gente, porque eu acho que faz mais sentido do que eu dar exemplos mais genéricos. Então, vamos lá. Eu, Gabriele, me formei em Relações Internacionais ano passado e tenho interesse em fazer um mestrado. Então, dentro desse processo de mestrado, qual a diferença de eu fazer um mestrado aqui no Brasil e eu fazer um mestrado no exterior? Bom, o mestrado aqui no Brasil, eu acredito que ofereceria sim um conhecimento e base teórica de pesquisa muito forte, mas eu sinto que dentro da minha estrutura teórica aqui não existe pesquisas suficientes, assim como não existe uma multidisciplinaridade de conteúdo. Além disso, o foco excessivo em pesquisa, apesar de ser algo positivo, me prejudicaria, porque eu busco também experiências trabalhistas dentro de um meio de pesquisa. Portanto, no exterior, através de um mestrado, eu acredito fortemente que eu ia ser completa em questão de ter uma base teórica que eu poderia estar aplicando ambos na minha pesquisa e em oportunidades de estágio. Além disso, minha carreira a médio prazo eu visualizo no exterior. Dessa forma, ao realizar um processo de mestrado aqui no Brasil e ir para o exterior, eu ia acabar tendo uma complicação burocrática maior do que estar realizando um processo que ia me capacitar profissionalmente e teoricamente para eu realizar um serviço de qualidade sendo prestado ao país que eu me localizo através dessa instituição. Através desses processos também, eu fortemente acredito que o ensino em X país, no caso, vamos supor, o ensino na Inglaterra, tem um processo histórico muito mais forte na minha base de pesquisa do que o Brasil, sendo um tema relativamente novo aqui no meu país, e portanto eu gostaria de estar aprendendo um conteúdo fortemente histórico dentro dessa base de pesquisa. Então, assim, você tem que falar realmente como isso vai mudar seu futuro. E para isso a comparação é que realmente te ajuda. Trazendo assim, super pessoal. Eu passei para 6 mestrados no exterior. E eu começaria em setembro desse ano. Porém, semana passada eu recebi a negativa do programa que eu mais queria, que era um dos programas Erasmus Mundus em educação, que era 2 anos, 6 meses em cada país. E daí eu tive que realmente tomar minha decisão de se eu vou começar em um desses 6 que eu passei, que é em setembro. E são cursos incríveis, legais, tudo pago, mas que eu não desejo tanto, ou se eu, esse ano, realmente me dedico mais, foco mais nessa outra instituição e aplico no final de setembro e começo, se eu passar, no final do ano que vem. Então, isso é uma comparação que eu posso utilizar também. Então, por que não essas 6 que eu passei, que são cursos incríveis em países como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Escócia, e esse aqui que eu não passei? Por quê? Eu já posso começar meu preparo agora, de escrever por que essa oportunidade para mim, para o meu futuro, eu acho melhor. Então, você pode usar a comparação, por exemplo, talvez você que passou na graduação aqui no Brasil e está pensando em não começar para conseguir aplicar no final do ano fazendo SAT e ACT. Por quê? Entende? Então, esse é só um exemplo, não falando para você não entrar na sua graduação aqui no Brasil, mas só um exemplo, trazendo mais, né? Então, seguindo, o roteiro. Então, vamos falar um pouquinho sobre roteiro. Lembra de tudo isso que eu falei para vocês, né? Os detalhes técnicos, as perguntas, a sua reflexão, toda a pesquisa que você vai fazer. Gabi, isso vai ficar só na minha cabeça? Não, de forma alguma. O que você vai fazer com todo esse conhecimento que você adquiriu? Você vai elaborar um roteiro. Roteiro de quê, Gabi? Vou estudar para novela? Não. Você vai estar elaborando potenciais perguntas e potenciais respostas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, com o conhecimento que você tem
dessa oportunidade. Se você fosse o coordenador de seleção, o que você te perguntaria? O que você, a mais ferrada das perguntas que você puder fazer, você coloca nesse papel para você se sentir preparado. Não que o objetivo deles é se ferrar, é te ferrar. Longe disso, mas assim, eles querem realmente dar uma pressão no aluno para ver o que esse aluno fala no momento de pressão. Afinal, é uma entrevista. Então, você vai estar escrevendo dentro desse roteiro as potenciais perguntas de acordo com tudo que você pesquisou, todo o seu autoconhecimento. Quais são as perguntas que você acha que essas pessoas vão estar te fazendo de acordo com o que você sabe da oportunidade? E daí, aqui eu coloquei umas perguntas potenciais realizadas. Essas são as de margem, ou seja, as que costumam sempre fazer. Além dessas, vão ter perguntas individualizadas. E daí, as individualizadas, as que você vai criar. Então, geralmente, eles vão perguntar: Why did you apply for this opportunity? Por que você aplicou para essa oportunidade? Autoconhecimento que a gente falou para trás. In which ways you can contribute? Então, em que maneiras você vai contribuir para a gente? Porque, assim, quando a gente fala de bolsas de estudos especificamente, eles não estão dando porque o governo é legal. Eles estão dando porque eles buscam conseguir alguma coisa. Por exemplo, tem bolsas de estudos que simplesmente existem para que pessoas de países emergentes consigam conhecimentos bem elevados em países já desenvolvidos, que não é oferecido aqui no nosso país, e volte para o país para realmente gerar um desenvolvimento estrutural dentro do sistema educacional. Então, assim, existe um objetivo dentro de cada oportunidade. Você tem que descobrir esse objetivo e ver de que maneira você consegue contribuir para esse objetivo. Então, basicamente, é isso que você estaria fazendo dentro desse processo. How do you see yourself being a part of our program? Como você se vê sendo parte do nosso programa? Em que âmbito você se encaixa? Então, pessoal da graduação que está indo para a graduação, você pode falar, por exemplo, que você acredita que você se encaixa dentro da comunidade deles a partir do momento que você tem muito interesse em realizar parte do grupo de estudo X, fazer parte do grupo de pesquisa X, participar do grupo de debate Y, e que também você se vê fazendo parte da comunidade, realmente contribuindo para a comunidade de graduação de pesquisa. Então, sempre traga para você nas maneiras que você consegue se ver dentro do programa e já atrelando com o que você consegue contribuir. Tudo é interligado, mas eu quis separar para fazer mais sentido. How will this program affect your career? Que é o que a gente falou. A gente tem curto, médio, longo e muito longo. Então, como esse programa vai afetar a sua carreira? E seja honesto, não tenta fazer esse programa vai afetar minha carreira porque eu acredito que fazer um programa em governança vai me ajudar a ser presidente, sendo que você nem quer ser presidente, mas falar que você quer ser presidente sou legal e sou algo super atingível. Não, fala basicamente o real mesmo. Então, como esse programa vai afetar a sua carreira? Bom, vamos trazer algo que geralmente é julgado pequeno, pequeno entre aspas. Então, como esse programa vai afetar a sua carreira? Bom, eu tenho muito interesse na área acadêmica de pesquisa, julgado pequeno aqui no Brasil, eu quis dizer. Eu tenho muito interesse na área de pesquisa. E justamente por conta disso, eu acredito que no Brasil a gente não tem um desenvolvimento acadêmico de pesquisa muito forte por conta dos cortes recorrentes que são realizados dentro desse processo. Justamente por conta disso, eu acredito que esse programa ele vai me dar um brainstorming e pontos de vistas mais criativos para demonstrar como a pesquisa é importante e como a pesquisa pode impactar a vida de uma sociedade, de uma comunidade no geral. Assim sendo, eu conseguiria novos meios de demonstrar, através do meu trabalho, a importância da pesquisa e trazer esse conhecimento de volta ao Brasil, já que meu objetivo a longo prazo é ser parte da comunidade de pesquisa do meu país, mas também revolucionar mesmo através do processo de aprendizado que eu adquiri na sua instituição. Então, basicamente, você fez uma trilha de algo que é tido como simples, ou seja, quero fazer pesquisa. E deu uma contextualizada com seus objetivos. Claro, tem que ser real. Se você não quer revolucionar a pesquisa no Brasil, não fala o que você quer. Tem que ser algo que realmente vem do seu coração. Então, mesmo que seja algo simples e que quando você compara com seu amigo que quer ser presidente do Brasil, não sinta tão grande, faça ser grande. Tudo que vem de você e é honesto é grande nos olhos do entrevistador. Só precisa ter a honestidade e um fluxo de pensamento, uma maneira que você apresenta dentro disso. Então, era isso que eu queria estar passando para vocês, em questão de perguntas que eles costumam fazer. Aí, como você vai fazer esse roteiro de preparação?
Você vai pegar um documento no Word, eu sugiro que seja no Word, porque quando você escreve, às vezes você abrevia as coisas e fica com preguiça e daí não escreve o roteiro completo. Então, pega um documento no Word, vai escrever as potenciais perguntas. Essas perguntas que eu coloquei aqui para vocês, mais as perguntas que, devido ao autoconhecimento seu e da oportunidade, você acha que eles podem te fazer. Escreve das mais difíceis, tipo, as mais difíceis que você conseguir pensar, assim como as mais simples e que vão mais profundo nos seus objetivos. Escreve o máximo de perguntas que você conseguir, do conhecimento que você tem da sua oportunidade. Além disso, na hora de escrever, claro, você pode tentar entrar em contato com pessoas que já passaram nessa instituição ou nessa oportunidade, nessa bolsa, para elas te falarem quais perguntas elas fizeram foram realizadas para elas, né? Existem pessoas que vão falar sem problemas, existem pessoas que não vão falar. Já encontrei ambas. Eu sempre tento perguntar, justamente para ter uma ideia de como eu vou preparar. Se é algo mais teórico, se eles vão me perguntar, por exemplo, o que é educação? Ou se eles vão me perguntar algo mais relacionado a mim. Então, para eu ter uma contextualizada, ter uma ideia, eu tento perguntar. De forma alguma, pensando que isso é uma forma, eu penso que isso é uma forma de cola, é só eu tentando me preparar da melhor forma que eu posso. Perguntando, eles geralmente te perguntam algo um pouco mais teórico em relação ao seu estudo, ou eles te perguntam algo mais em relação a seus objetivos, porque é essa oportunidade, só para ter uma ideia de preparação. E daí você faz o seu roteiro no Word, todas as perguntas que nem eu falei antes. E daí o que você vai fazer? Você vai escrever as respostas. Então, tenta escrever as respostas da forma mais completa e da forma mais direta que você conseguir. Isso eu sei que podem parecer opostos, mas é o que eles buscam. Algo que é claro e direto, então tem um fluxo de pensamento dentro disso, mas que ao mesmo tempo é curto, porque dentro desse processo, quanto mais longo, você vai perceber mais coisa você começa a adicionar. Então, mais confuso pode ficar para o entrevistador, que talvez queria uma resposta um pouco mais direta. Então, tenta ser algo que é realmente direto e bem estruturado em relação ao fluxo de pensamento. Escreve as respostas tudo certinho, não coloca. Eu não sugiro colocar algo mais simples, tipo assim, não, e daí uma linha explicando por que sim, não. Tenta realmente trazer você dentro da pergunta, te colocar dentro da pergunta, ao mesmo tempo que faça um fluxo de sentido e não seja muito longo. E daí, por quanto tempo você se prepara? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu vou trazer como eu me preparo, mas pode ser que isso não funcione totalmente para você. Bom, eu, Gabi, me preparo fazendo roteiro, exatamente da mesma forma que eu passei para vocês. Em questão de por quanto tempo, eu sou uma pessoa que tem memória fotográfica e eu me deixo mais calma quando eu memorizo. E aí a gente entra no ponto de vista psicológico. Quando eu memorizo, eu vou para a entrevista como se fosse uma conversa, justamente porque eu sei que eu estou dominando o tema, que é eu mesma e a oportunidade. Então, algo que claramente eu preciso já ter um autoconhecimento sobre. Então, isso me faz ter um fluxo de pensamento bem mais limpo. Não necessariamente eu vou falar palavra por palavra do que está no meu roteiro, mas eu sigo o fluxo de pensamento de começo, meio e fim. Tem pessoas que memorizar só deixa mais nervoso. Então, o que eu falo para você? Memoriza, tenta memorizar de alguma forma, não tudo que está escrito no seu roteiro, mas um começo, meio e fim. Eu vou começar falando que durante o meu ensino médio eu fiz X, e que daí, no meu último ano de ensino médio, eu fiz Y, e que isso me levou a fazer Z. Então, um fluxo, só para fazer sentido a sua resposta. Então, isso de ter o controle sobre eu me dediquei ao máximo, eu fiz meu máximo, e por conta disso eu estou calmo, vai te ajudar a ter uma fluidez no seu pensamento e na resposta que você dá. Então, esse é o preparo, assim, o mais palpável que eu consigo passar para vocês é o roteiro. Em questão de quanto tempo, vai depender da pessoa. Se é uma pessoa que vai ter que memorizar tudo, porque isso é o que te faz sentir calmo, pode levar, por exemplo, alguns dias, caso for uma pessoa que quer um começo, meio e fim só, pode levar um dia. Tudo depende o que vai fazer você se sentir mais confortável. Uma semana para mim é o que eu levo para me preparar para a entrevista quando eu tenho uma semana antes para me preparar. É o que me deixa mais calma, não que eu preciso de uma semana para decorar tudo. E também eu queria dar uma conotação sobre a palavra memorizar e decorar. Dentro desse processo, não é aquela prova de história que você vai memorizar e decorar tudo. É uma memorização que ao mesmo tempo você tenta entender, porque é sobre você e sobre a oportunidade, então é bem mais fácil você compreender. Mas quando eu estou memorizando, eu que escrevi, então eu tento fazer sentido para mim mesma. É a parte de memorizar,
para ter um fluxo, parte compreender. Então, eu funciono dessa forma. Ao mesmo tempo que eu memorizo, eu também aprendo, eu compreendo e eu não esqueço logo depois, isso fica comigo. Então, se você é uma pessoa que decora e daí depois esquece tudo, talvez não seja a melhor estratégia para você. Talvez a melhor estratégia para você seja saber qual é o seu começo, qual é o seu meio, qual é o seu fim e como você vai fechar tudo isso com um belo laço em cima. Então, é assim basicamente que funcionaria o processo. Eu queria agradecer a todo mundo pela atenção de vocês. Eu vou partir para as dúvidas agora. Então, se vocês quiserem encaminhar as dúvidas, pode estar encaminhando. E eu já sei que tem algumas dúvidas aqui, então eu vou subir a conversa para cima. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui pelos dois. É que o celular ele fica mais ao vivo. É. Eu vou colocar esse comentário, porque é um comentário que me fez lembrar de algo que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada por ter falado, porque é algo que eu pensei logo antes da aula que eu achei interessante estar falando para vocês. Existe uma coisa chamada mock interview. A mock interview é basicamente uma entrevista de mentirinha. Essa entrevista de mentirinha seria basicamente quando você pede para um amigo, alguém que sabe inglês, está fazendo a entrevista com você. Dentro desse processo, basicamente você vai encaminhar para a pessoa sobre o que é a oportunidade, contextualiza essa pessoa para que realmente sejam perguntas verdadeiras, ou se você tiver algumas perguntas típicas que essa oportunidade costuma fazer, encaminha para essa pessoa. Mas é legal ter ser uma pessoa que é seu amigo, assim, bem amigo, porque tem que ser uma pessoa que vai estudar essa oportunidade, vai saber de onde essa oportunidade está vindo para te perguntar X coisa. Então, basicamente, seria esse o processo. E daí essa pessoa vai te ligar, por exemplo, no Skype, e não vai ser tipo, oi amigo, tudo bem? Vamos começar. Não, vai ser direto. Hi, my name is Gabrielle. I'm here to interview you for the master's program at University of Glasgow. I'm so happy that you're here. Então, basicamente, é direto assim, papum. E daí vai te perguntar, e daí você vai responder, e a pessoa tem que realmente se portar como entrevistador. Então, às vezes, tipo, pegar uma resposta que você deve falar, can you explain that a little bit more? Ou, I'm running out of time, we will have to finish now, but thank you so much. Então, realmente controlar o tempo, fazer tudo certinho. Isso é chamado mock interview. Eu vou colocar aqui para vocês. Para vocês puderem, né? Chama mock interview. Então, essas mock interviews são realizadas geralmente para preparação de entrevistas. Muito obrigada por lembrar, que eu estava esquecendo de falar. Então, vamos lá. E uma contextualização, antes de eu responder essa, que eu acho interessante. Quando a gente fala de roteiro, é muito importante vocês fazerem seu roteiro na língua que vocês vão ser entrevistados. Então, se a entrevista é em inglês, o roteiro é legal ser em inglês. Se você não se sente tão confortável com o roteiro em inglês, faça primeiro em português para você pegar um grip, pegar mais ou menos como vai ser as perguntas, depois coloca para o inglês e treina seu inglês dentro desse processo. Esqueci de falar. Os slides vão ser liberados? Sim, vão ser liberados. Gabi, você vai disponibilizar esse material depois? Sim, com certeza já foi encaminhado para o pessoal responsável, então sim, vai estar certinho para vocês. Falar mais da UBC. Então, a University of British Columbia é uma ótima instituição. As instituições que, para minha área, eu julgo melhores no Canadá seria a Universidade de Toronto, a Universidade de York e a Universidade de British Columbia. É uma instituição muito boa, que tem um campus extremamente complexo, em questão de... Tem muitas áreas dentro do campus e é divertido porque, portanto, você tem pessoas de diferentes áreas. Então, você consegue, dentro de um campus, ter um ramo muito forte de interdisciplinariedade. É uma instituição que está em Vancouver, e justamente por conta disso, eles têm, por exemplo, para áreas que querem realizar algum summer, algum estágio em empresas, essas empresas provavelmente estarão em Vancouver. Se não está em Vancouver, está em Toronto. Então, assim, é uma empresa de extrema valia, uma instituição de extrema valia e que eu recomendo muito. Com uma pergunta dessa, eu ia começar a chorar, certeza. Não vai, porque você vai se preparar com as dicas que eu dei hoje, vai conseguir fazer certinho assim. Gente, eu já fiz entrevistas que, tipo, a pergunta mais simples eu travei, porque
eu estava preparada para perguntas mais complexas. Então, assim, a gente quer te preparar, geralmente, para o pior. Em questão de o pior cenário, a pergunta mais cabulosa, para realmente, quando vir uma pergunta mais simples, você ficar, tá tudo bem. Então, se prepara para as mais simples também, porque nem sempre é tudo, eles mesclam. Os avaliadores, às vezes, eles, tipo, eles dão um sorrisinho assim no meio da entrevista, tipo, gostei da sua resposta, mas geralmente eles são neutros. Mas muito obrigada, Edna. Ah, sim, muda muito a forma de se expressar, Isa. Justamente isso. Vamos lá. As hard skills normalmente aparecem na oportunidade, por exemplo, conhecimento como Spice ou Python, mas e as soft skills? Como saber qual a oportunidade valoriza? Vai estar na proposta? Então, geralmente quando a gente fala de oportunidades internacionais, as hard skills nem costumam estar na listagem. E por oportunidades internacionais eu quero dizer bolsas de estudos, summer de acordo com a metodologia ensinada na mentoria. Então, assim, as hard skills é tudo aquilo que você imagina como um conhecimento que você estudou para ter esse conhecimento. Então, como eu disse, a Python, por exemplo. As soft skills é tudo aquilo que é a empatia, a liderança, esse tipo de conhecimento que vem mais de você. Dentro desse processo, como você vai saber qual você coloca para essa oportunidade? Geralmente, acho que como vocês já devem saber, dentro da oportunidade vai estar os ideais, vai estar os valores, a moral dessa oportunidade. Então, nós buscamos líderes capazes de alterar a realidade mundial. Então, o que para você é um líder capaz de alterar o cenário mundial? Para mim, uma pessoa que é capaz de fazer isso é uma pessoa independente, dedicada e que tem empatia. Legal. Em que cenários eu mostrei cada uma dessas? Em cada uma dessas, como eu interligo isso dentro de um texto? Então, vai muito de como você vai interpretar a missão e a visão da oportunidade e como você pode trazer isso dentro das suas experiências. Vai uma interpretação aí dentro desse processo. Coloquei um elogio para mim mesma aqui. Muito obrigada, Isabelle. Muito obrigada. Geralmente, eles não vão perguntar why you and not him. Eles vão geralmente perguntar why would I choose you and not the last interview? Por exemplo, eles podem te perguntar isso. Depende muito de que oportunidade você está se aplicando. Mas, por exemplo, de como eu responderia. Geralmente, eu falaria basicamente, bom, eu estudei fortemente essa oportunidade para garantir que eu estivesse aplicando para uma oportunidade que realmente não seria um deslocamento do meu tempo em questão dos meus objetivos. Da mesma forma que eu não gostaria que um admission committee avaliasse minha aplicação para uma oportunidade que eu apliquei por aplicar, eu não gostaria de dedicar meu tempo para uma oportunidade que eu não vejo meu futuro sendo construído de uma forma firme e de uma forma que eu atinja meus objetivos. Portanto, eu acredito que eu devo ser escolhida porque eu fortemente avaliei essa oportunidade para que eu realmente alocasse meu tempo a algo de qualidade que vale a pena em relação ao meu futuro. Então, da mesma forma que vocês estão buscando me selecionar, eu primeiro já selecionei vocês das 5.000 universidades existentes. O segundo tópico seria que, basicamente, através dessa avaliação, eu realmente me apaixonei pela oportunidade sendo oferecida, justamente por conta dos pontos de pesquisa e dos pontos acadêmicos sendo ensinados dentro do processo. Justamente por conta disso, eu fortemente acredito que, ao ser escolhida, eu conseguirei contribuir para essa instituição a partir do momento que busco fazer parte do time de pesquisa, contribuindo para este tópico dentro da sua instituição, que eu vejo uma falta de dedicação de pesquisa de acordo com o site o qual eu analisei. Então, você tenta trazer o máximo possível de eu realmente escolhi vocês, eu me preparei para essas instituições e eu vejo sentido na minha aplicação dentro dessa instituição e eu busco que vocês verem sentido em mim também. Então, é isso que você tem que trazer. Sempre falando de oportunidades palpáveis, sendo específico e buscando correr de qualquer coisa que seja geral. Gabi, você tem uma experiência com a UBC. Então, eu não tenho uma experiência muito forte com a University of British Columbia. Eu fui entrevistada para eles para pesquisa, mas eu posso falar que, por exemplo, as perguntas que eu passei aqui, elas são perguntas que aquelas que eu listei, né? São perguntas que a grande maioria das oportunidades vai estar fazendo para vocês. A questão de
quais outras eles vão fazer vai variar muito de qual oportunidade você está aplicando. Então, qual curso você está aplicando, qual nível educacional você está aplicando. Então, eu sugeriria estar usando daquelas dicas que eu passei de autoconhecimento e conhecimento da oportunidade para garantir que você conheça bem essa instituição e realize suas próprias perguntas. Então, para entrevista em empresas, depende. Se a gente está falando de oportunidades internacionais, em questão de, por exemplo, um estágio em X empresa, um summer em X empresa, vai da mesma forma o preparo que eu passei aqui. A única questão, que pode variar um pouquinho, é que ao invés de falar como essa oportunidade vai te ajudar no seu futuro, eles podem te perguntar onde você se vê daqui 5 anos. Então, é essa variabilidade que pode ter. Mas as dicas valem para qualquer tipo de oportunidade internacional, inclusive as de emprego, já que essa aula também seria para um summer job profissional. Entrevista de mestrado. Então, caso você quiser, você pode estar encaminhando um roteiro de perguntas e respostas para o e-mail de correção, que dentro desse e-mail eles vão estar avaliando para você um pouco da gramática, então se o fluxo das palavras está certinho, assim como se o seu fluxo de pensamento está certinho. Então, se a sua resposta tem um começo, um meio e um fim. Por ser segunda-feira, quando você encaminhar lá no e-mail de correção, também encaminha um número no atendimento do suporte, só para falar que seria com urgência. E a gente vê se para segunda-feira a gente consegue estar corrigindo para você, porque o prazo está um pouquinho apertado. Mas vale a pena tentar. Encaminha no número de atendimento falando que você mandou. Fala que você quer falar comigo, que eu vejo se eu consigo agilizar. Mas, assim, há uma probabilidade que a gente não consiga corrigir a tempo, porque a gente realmente quer ver detalhe por detalhe de cada uma das suas respostas para garantir que está tudo bem certinho. Deixa eu ver. Se a UBC cobra entrevistas para graduação e no processo de bolsas. Novamente, depende do departamento que você está indo. O que acontece? Cada departamento é responsável pelo processo de seleção e eles fazem a pre-screening e daí vai para o admission total. Então, depende de qual departamento você vai estar ingressando. E aí, o pessoal gostou da aula? Obrigada, gente. A entrevista para o Graduate Program e para o Undergraduate Program sempre vão ser em inglês, a não ser que, por exemplo, é Portugal. Então, aí vai ser português se o programa realmente for em português. O Summer Winter Job, como eu falei antes, tipo, mesma coisa, seria o mesmo processo. Como lá no começo da aula eu havia falado, é para oportunidades internacionais no sentido geral. Então, qualquer preparação que você faça dentro desse processo é adequado à sua oportunidade específica. Por onde eu pesquiso sobre a universidade para o máximo de informações. Basicamente, dentro do próprio site da instituição, funciona o máximo possível, o máximo que você consiga, justamente porque dentro do site da instituição é onde vai estar especificamente o que eles buscam. Mas também você pode dar uma stalkeada fora. Você pode colocar what's the average GPA that X University accepts. Então, você pode pesquisar por fora também. Que legal, a Fernanda fez Erasmus na graduação. Sim, o material vai ser disponibilizado. Parabéns, Fernanda, Erasmus é incrível. Eu passei para um Erasmus Mundus, e daí o outro Erasmus Mundus eu não passei, e é o que eu mais queria. Mas, enfim, tentaremos novamente. Gesticulação é vista com maus olhos? Ótima pergunta, Gustavo. Não, não é vista com maus olhos, desde que não seja algum tipo de tique nervoso. E também uma questão que pode ser vista com maus olhos é ficar. Então, o cara pergunta: qual o seu objetivo? My major goal is to study at your institution. Então, esse meio que brasileiro tem mania de fazer pode ser visto como comprar tempo para a resposta. Então, eu tenho super mania de fazer isso e pode ser visto com maus olhos e é algo que a gente não repara até alguém te falar que você faz. Aí fica difícil de tirar, tipo, falar aí. Eu tenho mania de falar aí, e daí por inglês vira então, né? Estamos aí, mas tirar esse e justamente por conta disso, o treino do roteiro é muito bom.
os erros linguísticos podem desclassificar o estudante. Não, porque eles sabem que a partir do momento que você está numa segunda língua e tem esse nervosismo por conta de ser uma entrevista, né? Eles buscam realmente estar tornando o mais confortável possível esse processo para você. Então, eles super entendem, né? Mas assim, a questão é, quando você erra em inglês uma vez, uma palavra de inglês uma vez, eles falam, ok, mas por você ter errado uma vez, você talvez fica nervosa e erra outra, e erra outra, e erra outra. E isso, no total, pode prejudicar o entendimento do seu entrevistador. Então, não seria porque você errou o inglês, mas seria porque você errou uma vez, ficou nervosa e errou mais palavras e acabou prejudicando o entendimento da pessoa que está te entrevistando. E por conta de ter um tempo limitado, ela não pode constantemente ficar pedindo para você repetir. Então, sim, pode prejudicar, não por conta de ter errado uma palavra em inglês, mas por conta do nervosismo que isso gera, prejudicando a fala completa e, portanto, a compreensão do seu entrevistador. Gabi, numa application veio essa pergunta e não soube o que dizer. This was below the college experiences that you had in the respective major. Então, basicamente, eu acredito que você está aplicando para um mestrado, né? Então, vamos supor, a minha major é Relações Internacionais. College experiences que eu tive relacionado a relações internacionais, geralmente eles não querem algo que é obrigatório, tipo um estágio obrigatório não contaria. Bom, eu participei de conferências internacionais relacionadas ao tema de direitos humanos. Eu realizei um processo de graduação sanduíche no Canadá, onde eu consegui fazer um processo de minor, seria uma minor, né, em Direito e Ciência Política. Dentro desse processo, eu também auxiliei no desenvolvimento da empresa júnior dentro da minha instituição, e justamente por conta disso eu consegui um conhecimento mais empresarial das relações internacionais, o que me levou também a aplicar para um summer job em uma grande empresa midiática aqui no Brasil, que seria a Globo. Então, e ser aprovada para realmente realizar um processo de auxiliar na condução de transmissão de conteúdo das Olimpíadas, que é um evento internacional extremamente importante. Então, assim, conduz uma história de acordo com as experiências que você teve. Vamos ver. Em um processo de mestrado, há entrevistas para ingressar no programa e para bolsas de estudos são diferentes? Depende muito de que tipo de processo você fez. Existem processos que você vai aplicar para a universidade e já é considerado para bolsa. Existem processos que você aplica para a universidade, consegue a carta de aceite e aí aplica para a bolsa. Existem processos que você aplica para a universidade, pega um ticket que garante que você aplicou e aplica para a bolsa. Então, depende. Em casos que você aplicou diretamente para a universidade e já é considerado para a bolsa, geralmente não vai ter uma entrevista separada. Mas em casos quando essa aplicação é separada, universidade aqui, bolsa aqui, aí sim vão ser entrevistas diferentes. Uma entrevista para mestrado ou doutorado pode incluir uma arguição sobre o projeto de pesquisa, uma argumentação, eu acredito que seja. Então, geralmente para um processo de mestrado, eles vão estar falando um pouquinho mais sobre os pontos que eu coloquei antes, o porquê essa instituição. O máximo que, da minha experiência, já foi fundo e mestrado, seria porque você tem interesse nesse tema de pesquisa e como você acredita que esse tema de pesquisa vai ser conduzido na nossa instituição, em questão de, e com essa pergunta, o que eles querem dizer? Por que a nossa instituição para conduzir essa pesquisa e não uma instituição no seu país? Quais vão ser os benefícios desse tema de pesquisa aqui e não no seu país? Especialmente se for um tema não querendo chamar de genérico, mas um tema um pouco mais abrangente. Então, vamos supor, direitos humanos na América Latina. Por que diabos você quer estudar direitos humanos na América Latina na Europa e não no seu país que é dentro da América Latina? Então, justamente por conta disso, eles podem estar fazendo essa pergunta. Mas não, tipo, qual bibliografia você pretende usar? Eles podem talvez te perguntar um pouco sobre qual professor orientador você buscaria num processo de PhD dentro da instituição deles, mas não algo extremamente profundo. Vamos ver. Então, seriam as experiências relacionadas ao curso, sua major durante a sua graduação, que estão relacionadas ao seu mestrado. Então, eu sou curso de Relações Internacionais na minha graduação, fiz X experiências, e essas experiências eu consigo relacionar com o meu mestrado, que vamos supor é sobre direitos humanos, porque geralmente você segue uma linha, né? Vamos supor, sua graduação é em biologia, seu mestrado é em medicina. Então, assim, segue uma linha. Então,
a pergunta que ela colocou antes seria experiências que você teve na sua major durante a graduação, que agora você consegue listar para o seu mestrado. Então, basicamente, seria esse processo. Obrigada pela pergunta, Samuel. Vamos mandar os slides, muito obrigada. Eu acredito que seria isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu tentei trazer o máximo de fiquem calmos, vai dar tudo certo dentro de um processo de preparação. E, novamente, todo o conhecimento aqui que a gente passou vai ser colocado dentro da plataforma e também dentro desse processo, vocês conseguem adaptar o que a gente passou aqui para diferentes tipos de oportunidades, desde um summer job até uma graduação, um mestrado, um PhD, porque, assim, normalmente eu estou nisso desde o ensino médio. Então, eu já usei dessa metodologia para, assim, diversas áreas. E na maior parte das vezes deu certo. Eu diria que para e deu certo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. O que vocês precisarem, eu estou aqui. Encaminhe a mensagem no número de atendimento do suporte, que qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou lá para vocês. Fala que ia falar com a Gabi, e daí eu estarei lá. Então, eu acredito que é isso. Tenham um ótimo final de semana. Stay safe. Lavem as mãos, não saiam de casa, que tudo vai dar certo dentro desse processo, vai estar tipo, tudo perfeito na aplicação de vocês. Então, eu acredito que seria basicamente isso. Muito obrigada por assistir, gente. Ótimo descanso e bom final de semana, tudo bem?